Olá, pessoal! Na nossa aula anterior, da primeira parte, a gente viu a parte de equação segmentária da reta, né? Que é basicamente quando nós temos que determinar a equação da reta, mas nós temos exatamente os pontos que cruzam o eixo x e o eixo y. E esses pontos que cruzam o eixo x e o y, eles têm como algum par ordenado, num dos elementos, como valor zero. Então, no caso do x aqui, né, nesse ponto que cruza em x, o nosso x ele tem um valor e o y ele vale zero. E onde ele cruza em y, o nosso x ele vale zero e o nosso y vale um valor. Então, por sistema de determinantes, né, a gente pode aplicar determinantes e chegar na nossa equação segmentária, que nada mais é x dividido pela coordenada x e o y dividido pela coordenada y, que é igualado a 1, tá? Então, esse P e Q nada mais são do que as coordenadas do ponto em questão, em que a nossa reta cruza o nosso plano x e o nosso plano y, beleza? Bom, agora a gente vai para a parte da equação paramétrica, tá? Então, a gente viu alguns exemplos aí, e a gente vai para a parte da equação paramétrica, né? Então, nós temos a equação geral, a equação resumida e a segmentária, que elas se relacionam diretamente entre si pelas coordenadas x e y, né? De um ponto genérico da nossa reta, né? As equações paramétricas dão as coordenadas x e y de um ponto qualquer da reta em função de uma geração linear de uma terceira variável, tá? Então, para isso, nós vamos pegar alguns exemplos para a gente entender aí como que a gente chega nessa equação paramétrica. Então, primeiramente, nós temos uma equação geral da reta, né? Então, qual que ele pede que a gente determine? Perdão, a gente pede que ele determine a equação geral da reta, mas ele dá exatamente quais valores? Ele dá esses valores aqui para a gente, tá? Esses valores que nós já estudamos aqui anteriormente, ó. Ele dá essa condição, ele dá um valor para o x e ele dá um valor para o y, tá? Esses valores aqui, percebam que aqui a gente tem uma incógnita diferente? Essa incógnita diferente é a da nossa equação paramétrica, tá? Porque dentro da equação paramétrica, a gente vai ter uma terceira variável, que ela vai chamada de parâmetro, por isso o nome equação paramétrica, tá? Então, o nosso x, ele é dado por t menos 2 sobre 5, e o y, 3t menos 1. Então, ele pede a gente determinar a equação geral a partir dessa informação aqui. Bom, como que nós vamos começar essa resolução aqui, né? Primeiramente, a gente vai isolar o t, né, do parâmetro em ambas as equações. Então, em todos os casos, a gente vai isolar o t. Então, no caso do x aqui, a gente vai pegar t menos 2 sobre 5 e a gente vai isolar o t. Primeira coisa, a gente multiplica isso daqui cruzado, tá? Então, o 5 vai multiplicar o x, que vai ser igual a t menos 2, que eu cheguei nessa condição. O 2, ele está junto aqui com o t, ele está menos 2, ele vai para o outro lado, somando. Então, o meu t vale 5x mais 2. Na outra expressão, nós temos y é igual a 3t menos 1. Então, a gente vai fazer o quê? Colocar o y de um lado e o t do outro lado. Então, de um lado eu mantive o 3t, e do outro lado eu juntei o y mais o 1. Isolando o meu y, ou perdão, o meu t, então o 3 ele está multiplicando aqui, ele vai para o outro lado dividindo, então a gente tem que o t vale y mais 1. Agora, comparando essas duas equações, né, igualando elas, nós podemos determinar quem é a nossa equação geral da reta a partir dessas duas retas paramétricas, tá? Então, eu peguei aqui 5x mais 2 é igual a y mais 1 sobre 3. E agora, fazendo as manipulações, né, a gente pode montar a nossa equação geral da reta. Então, a gente vai deixar tudo de um único lado, e além disso, nós vamos igualar a zero. Então, quando eu transferir isso tudo para um lado só, do outro lado vai restar zero. Primeira forma para a gente transferir isso para o outro lado, a gente pode, como a gente tem um denominador aqui, a gente pode multiplicar cruzado, ou seja, esse 3 ele vai multiplicar toda essa expressão. Então, eu vou ter 5x vezes 3 dá igual a 15x, e 2 vezes 3 igual a 6, positivo.
E aí, do outro lado, vai me restar y mais 1. A gente vai passar isso tudo para o mesmo lado. Então, o y está positivo, ele vai para o lado negativo. 1 está positivo, vai subtraindo. Então, a gente vai ter 15 menos y mais... Perdão, 15x, né? Que esse x aqui, eles esqueceram de colocar aqui. 15x menos y mais 5 igual a zero. Então, essa é a minha equação geral da reta a partir das minhas duas equações paramétricas, tá? Então, a equação paramétrica, ela é uma equação de um parâmetro, né? Que determina quanto que é o valor do x e do y. Então, ele tem uma terceira incógnita que a gente chama de t, beleza? Como forma geral, no caso em que é dada a equação de uma reta numa determinada forma e pedida em outra, tal mudança deve ser feita passando pela forma geral, tá? Então, como a gente tem esses parâmetros, né, que foram nos dados, a gente vai cair aqui na equação geral. Depois de fazer cair na equação geral, a gente pode organizar ela e montar a sua versão reduzida, tá? Mas sempre a gente vai pegar a paramétrica e já converter em equação geral. Aí, caso seja solicitado, a gente pode converter em equação reduzida posteriormente. Vamos para mais um exemplo. Eu tenho duas aqui, ó, situações, né, da minha reta, onde o meu x ele equivale a 1 menos t sobre 2 e o yt mais 2 sobre 4. Então, vamos fazer o mesmo princípio, a gente vai reescrever essas equações, isolando o nosso t. Então, aqui, ó, nessa situação, como a gente tem um denominador, vou multiplicar cruzado. Então, o x vai multiplicar pelo 2, então a gente vai ter 1 menos t igual a 2x. O 2 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Ai, perdão. Nós temos que estabelecer esse parâmetro aqui.